quando Marcos Ferreira, 34 anos, o melhor mecânico de carros esportivos de todo o distrito do Porto, foi demitido sem aviso prévio. Depois de 12 anos de serviço impecável, pensou que sua vida tinha terminado. Tinham lhe dado 15 minutos para recolher suas coisas e ir embora sem explicações, sem gratidão, sem sequer a possibilidade de se despedir dos seus colegas. Mas enquanto atravessava a oficina com sua caixa de papelão cheia de ferramentas e recordações, uma Ferrari Roma vermelha brilhante entrou com um rugido que fez tremer as paredes. Ao volante estava Valentina Costa, 32 anos, herdeira de um império imobiliário de 500 milhões de euros, com os olhos cheios de lágrimas e o motor fazendo um som que nenhum outro mecânico tinha sabido diagnosticar. Quando o dono da oficina disse que o único homem capaz de salvar aquela Ferrari estava saindo pela porta com uma caixa nas mãos, Valentina fez algo que ninguém esperava. Desceu do carro, correu em direção a Marcos e suplicou que ele a ajudasse. O que nenhum dos dois sabia era que aquela Ferrari escondia um segredo que mudaria para sempre suas vidas e que o destino tinha escolhido precisamente esse momento para unir duas almas que nunca deveriam se encontrar. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A oficina Silva em Filhos ocupava um quarteirão inteiro na zona industrial de Matosinhos, a poucos quilômetros do centro do Porto. Era o templo dos carros esportivos, o lugar onde os proprietários de Ferrari, Lamborghini e Porsche traziam suas joias mecânicas quando algo não funcionava. As paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco que contavam 60 anos de história. De vitórias em pista, de clientes famosos que tinham confiado seus carros a mãos experientes. Marcos Ferreira trabalhava ali desde que tinha 22 anos, quando tinha entrado como aprendiz com as mãos manchadas de graxa e os olhos cheios de sonhos. Seu pai tinha sido mecânico antes dele e seu avô antes ainda, numa pequena garagem de província onde se consertavam Renault e Peugeot de segunda mão. Mas Marcos tinha algo especial, algo que o velho Silva tinha reconhecido imediatamente. Ele tinha o ouvido. Não era uma forma de falar. Marcos podia escutar um motor e entender exatamente o que falhava, como um médico que ausculta o coração de um paciente e percebe cada irregularidade. Os colegas o chamavam de sussurrador porque parecia que ele falava com as máquinas, que elas respondiam numa linguagem que só ele compreendia. Em 12 anos, nunca tinha falhado um diagnóstico, nunca tinha devolvido um carro com um problema sem resolver, nunca tinha decepcionado um cliente. Mas o velho Silva tinha morrido 3 anos antes e seu filho Alberto tinha herdado a oficina junto com ideias muito diferentes sobre como geri-la. Alberto era um homem de 45 anos, com mais interesse pelo dinheiro do que pelos automóveis, mais atenção às margens de lucro do que à qualidade do trabalho. Tinha modernizado a oficina com computadores e diagnósticos eletrônicos. Tinha contratado mecânicos jovens que custavam menos e reclamavam menos. Tinha começado a cortar cantos que seu pai nunca teria cortado. Marcos tinha aguentado em silêncio durante 3 anos, vendo como a oficina que amava se transformava em algo que não reconhecia. Tinha visto colegas irem embora, padrões baixarem, clientes históricos levarem seus carros para outro lugar, mas tinha ficado por lealdade à memória do velho Silva, por amor ao ofício, pela esperança de que as coisas pudessem melhorar. Aquela manhã de outubro, Alberto o tinha convocado em seu escritório com uma expressão que não prometia nada de bom. Marcos tinha entrado esperando outra discussão sobre métodos de trabalho, sobre horas extras, sobre a necessidade de ser mais eficientes. Em vez disso, tinha encontrado um advogado sentado ao lado de Alberto, uma pasta de documentos sobre a mesa e um ar de formalidade que lhe gelou o sangue. A demissão foi rápida e brutal. Reestruturação empresarial, disseram, necessidade de renovação do pessoal. Nada pessoal.
Ofereceram uma indenização mínima, 1 mês de salário por cada ano de serviço e lhe deram 15 minutos para recolher suas coisas e abandonar a propriedade. Marcos não protestou, não gritou nem ameaçou com processos. Simplesmente assentiu, assinou os documentos que colocavam na sua frente e levantou-se com a dignidade de um homem que sabia que valia mais do que os outros reconheciam. Pegou uma caixa de papelão do canto do escritório, das que usavam para as peças de reposição, e começou a recolher seus pertences pessoais. Suas ferramentas eram o mais importante. Não as da oficina que pertenciam à empresa, mas as suas próprias, as que seu pai lhe tinha deixado em herança junto com o ofício. Chaves inglesas com os cabos gastos pelo uso, chaves de fenda com as pontas perfeitamente afiadas, instrumentos de precisão que tinha comprado com seus primeiros salários. Cada ferramenta tinha uma história, uma recordação, um pedaço de sua vida. Enquanto atravessava a oficina com a caixa entre os braços, os colegas o olhavam com expressões que iam da surpresa à vergonha. Alguns baixavam os olhos, outros fingiam estar ocupados com o trabalho. Ninguém disse nada. Ninguém se atreveu a desafiar Alberto para defender o homem que durante anos tinha sido o coração daquele lugar. Marcos quase tinha chegado à porta quando ouviu o barulho, um rugido inconfundível, o som de um motor V8 Ferrari, que, no entanto, tinha algo errado. Uma nota desafinada que só um ouvido treinado podia perceber. Parou instintivamente, virando-se em direção à entrada da oficina. A Ferrari Roma que entrou era de um vermelho tão intenso que parecia líquido, como sangue fresco sob o sol. Era um carro magnífico, linhas elegantes que fundiam tradição e modernidade, o símbolo perfeito do luxo europeu. Mas o som que produzia era um grito de dor mecânica, um lamento que fazia mal a quem sabia escutar. Ao volante havia uma mulher que Marcos nunca tinha visto. Cabelo loiro preso num rabo de cavalo, olhos azuis que brilhavam com lágrimas contidas, um terno preto que gritava dinheiro e poder. Era bonita de uma maneira quase intimidante, o tipo de beleza que pertence às capas de revistas e aos salões da alta sociedade. Alberto se precipitou em direção ao carro com um sorriso oleoso que Marcos conhecia bem demais. Era o sorriso que reservava para os clientes ricos, o que prometia tudo e não garantia nada. A mulher desceu do carro com movimentos nervosos, as mãos tremendo enquanto apontava para o capô e tentava explicar o problema. Marcos ouviu fragmentos da conversa enquanto se dirigia para a saída. A mulher falava de um barulho estranho, de vibrações anômalas, de mecânicos que já tinham tentado sem sucesso. Alberto assentia com ar competente, prometendo que seus melhores homens resolveriam tudo em poucos dias. Foi então que um dos mecânicos jovens, um rapaz chamado Lucas, que Marcos tinha tentado formar nos últimos meses, cometeu o erro de dizer a verdade. Apontou para Marcos, que estava saindo, e disse que esse era o único que podia entender o que falhava, que ninguém mais na oficina tinha suas competências com os motores Ferrari. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Alberto fuzilou Lucas com um olhar que prometia consequências. A mulher se virou para Marcos, seus olhos estudando-o com uma intensidade que ele sentiu na pele. E então, com um gesto que ninguém esperava, ela correu em sua direção. Parou a menos de 1 metro, a respiração agitada, as lágrimas finalmente caindo pelas bochechas perfeitamente maquiadas. Olhou diretamente nos olhos dele e disse algo que Marcos não esqueceria nunca. Disse que aquela Ferrari era a última coisa que lhe restava de seu pai, que tinha morrido 6 meses antes, deixando-a em herança, que desde então ninguém tinha conseguido fazê-la funcionar corretamente. Disse que precisava de ajuda, que estava suplicando, que faria qualquer coisa. Marcos olhou para a caixa que segurava entre os braços, depois olhou para Alberto, que observava a cena com expressão furiosa. Depois olhou para aquela mulher desesperada que não conhecia. E nesse momento tomou uma decisão que mudaria o curso das vidas de ambos.
Deixou a caixa no chão e disse que daria uma olhada no motor. Marcos abriu o capô da Ferrari com a reverência de quem vai tocar algo sagrado. O motor V8 biturbo de 600 cavalos jazia diante dele como um paciente esperando o diagnóstico, seus componentes brilhantes sob as luzes de neon da oficina. Alberto protestou furioso, lembrando-lhe que já não trabalhava ali, que estava violando propriedade privada, que chamaria a segurança. Mas a mulher, Valentina Costa, o silenciou com uma frieza que revelava o costume do comando. Era o carro dela, e ela decidia quem o tocava. O tom não admitia réplica. Marcos pediu a Valentina que ligasse o motor e escutou fechando os olhos para se concentrar melhor. Os outros mecânicos observavam em silêncio, fascinados, apesar de tudo, pela maestria de um homem que estavam perdendo. Trabalhou durante 1 hora desmontando componentes com precisão cirúrgica, seguindo o fluxo do problema como um detetive segue as pistas de um crime. Suas mãos se moviam com segurança entre cabos e sensores, buscando a anomalia que ninguém mais tinha encontrado. Então, encontrou algo que o fez parar completamente. Escondido atrás de um painel que normalmente ninguém teria tirado. Um dispositivo eletrônico conectado à central do motor. Não era original Ferrari. Não fazia parte de nenhum sistema de segurança ou desempenho. Era sabotagem profissional instalada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mostrou a Valentina o que tinha encontrado, explicando com calma técnica o que significava. O dispositivo causava falhas intermitentes, impossíveis de diagnosticar sem desmontar completamente o motor. Estava programado para ativar-se de forma aleatória, criando problemas que pareciam defeitos de fábrica. Era trabalho de profissional, caro e sofisticado. A cor desapareceu do rosto dela enquanto a verdade abria caminho em sua mente. Conversaram em privado num parque próximo, sentados num banco sob um plátano que perdia as primeiras folhas outonais. Valentina contou que seu pai, Roberto Costa, tinha sido um dos empresários imobiliários mais importantes de Portugal. Um homem que tinha construído um império partindo do zero. Tinha morrido 6 meses antes de um infarto repentino, deixando tudo para ela, sua única filha. Mas, segundo o testamento, se ela se mostrasse incapaz de gerir a empresa no primeiro ano, o controle passaria para seu tio Sérgio, o irmão mais novo de Roberto, que sempre tinha vivido em sua sombra. Desde fazia 6 meses, Valentina sofria uma série de incidentes suspeitos que agora adquiriam um significado sinistro. Documentos importantes desaparecidos misteriosamente, reuniões cruciais sabotadas com informação falsa, investidores que se retiravam no último momento sem explicações. E agora a Ferrari, o carro que seu pai amava mais do que qualquer outra coisa. Marcos entendeu imediatamente as implicações. Se o dispositivo tivesse causado um acidente enquanto Valentina dirigia em alta velocidade, teria parecido um trágico defeito mecânico. Ninguém teria suspeitado de nada. Teria sido o final perfeito para uma herdeira que não sabia dirigir. Valentina pediu ajuda com voz trêmula, mas decidida. Está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Não só para o carro, mas para tudo. Precisava de alguém em quem confiar, alguém que não fizesse parte do mundo corrupto no qual tinha crescido. Marcos hesitou apenas um momento antes de aceitar, mas impôs uma condição. Queria a verdade sempre e em qualquer caso. Se descobrisse que ela estava mentindo sobre algo, iria embora sem olhar para trás. Valentina aceitou sem hesitar, os olhos cheios de uma gratidão que ia além das palavras. E nesse momento, sentados num banco num parque de Matosinhos, enquanto as folhas caíam ao seu redor, 2 desconhecidos selaram um pacto que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Marcos se mudou para a quinta de Valentina, na região do Douro, oficialmente como assessor mecânico para a restauração da coleção de carros do pai. Na realidade, investigava o tio Sérgio com a mesma metodologia com que diagnosticava os motores.
Seguiu rastros financeiros, falou com ex-funcionários, descobriu que Sérgio tinha acumulado dívidas de jogo por milhões de euros com gente perigosa. Mas a descoberta mais impactante veio de um cofre secreto, atrás de um quadro no escritório. Marcos encontrou um dossiê onde Roberto tinha documentado tudo, as traições do irmão, as apropriações indevidas e, nas últimas páginas escritas à mão pouco antes de morrer, uma confissão devastadora. Roberto não tinha morrido por causas naturais. Tinha descoberto que Sérgio planejava matá-lo. E antes de poder agir, tinha sido ele mesmo eliminado com um veneno que simulava o infarto. Quando Marcos mostrou o dossiê a Valentina, ela desmoronou entre seus braços. Seu pai tinha sido assassinado por seu tio, e ela tinha vivido 6 meses sob o mesmo teto que seu assassino sem saber. Elaboraram um plano para pegar Sérgio. Marcos consertou a Ferrari, conservando o dispositivo como prova. Depois, instalou microfones nos escritórios do tio. As gravações eram explosivas. Sérgio discutindo a sabotagem, se gabando de ter eliminado o irmão, planejando como se livrar também da sobrinha. Mas viver sob o mesmo teto, compartilhar perigos e segredos, teve consequências imprevistas. Uma noite, depois de um dia tenso, se encontraram sozinhos na garagem. Foi Valentina quem deu o primeiro passo, se aproximou, pegou a mão dele manchada de graxa e o olhou com uma intensidade que não deixava lugar a mal-entendidos. Seu primeiro beijo teve o sabor do risco e da promessa. Era o começo de algo que nenhum dos dois tinha buscado, mas que ambos precisavam desesperadamente. Um mês depois de seu primeiro encontro na oficina, tudo estava finalmente pronto para o acerto de contas. Tinham reunido provas suficientes para pegar Sérgio por fraude, apropriação indevida e cumplicidade em assassinato. As gravações de áudio eram cristalinas, os documentos financeiros irrefutáveis, os depoimentos dos cúmplices arrependidos devastadores. Era o momento de agir. O plano era simples em sua concepção, mas arriscado em sua execução. Valentina convocaria uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para anunciar sua renúncia, cedendo o controle da empresa ao tio. Sérgio viria convencido de ter ganho finalmente a guarda baixa, o triunfo ao alcance da mão. E nesse momento exato, quando se sentisse invencível, as provas seriam reveladas diante de testemunhas, advogados e a polícia que Marcos tinha contatado secretamente através de um inspetor que tinha sido amigo de seu pai. Amanhã da reunião, Marcos acompanhou Valentina aos escritórios da Costa Imobiliária, na Avenida da Boa Vista, no Porto, um edifício moderno que dominava o skyline da cidade. Ela usava um terno cinza que a fazia parecer mais pequena e frágil. Exatamente a imagem de mulher derrotada que queria projetar. Ele ficou afastado no vestíbulo, aparentemente só o motorista esperando sua chefe. Na realidade, pronto para intervir ao primeiro sinal de perigo. A sala de reuniões, no último andar, estava cheia quando Valentina entrou com passos vacilantes estudados à perfeição. Os membros do Conselho de Administração, os advogados societários, os diretores seniores, todos a olhavam com expressões que iam da curiosidade mórbida ao desprezo mal disfarçado. E no fundo da sala, sentado como um rei em seu trono, com um sorriso de triunfo que nem sequer se incomodava em ocultar, estava Sérgio Costa. Tinha esperado esse momento toda a sua vida. Valentina começou a falar com voz trêmula, recitando o roteiro que tinham preparado juntos durante noites de insônia. Falou das dificuldades insuperáveis dos últimos meses, da impossibilidade de continuar carregando um peso tão grande sobre seus jovens ombros, da dolorosa decisão de ceder suas participações ao tio, que sempre tinha apoiado a empresa com dedicação. Cada palavra era uma punhalada em seu orgulho, mas necessária para que a armadilha funcionasse. Sérgio se levantou para aceitar o que acreditava ser sua vitória definitiva, o sorriso se alargando enquanto se aproximava do centro da sala com passo triunfante. Foi então que as portas se abriram de golpe
e a polícia entrou. Uma dúzia de agentes de uniforme guiados pelo inspetor que Marcos tinha contatado. Mas algo saiu terrivelmente errado. Sérgio tinha um guarda-costas pessoal que ninguém tinha previsto. Um homem corpulento, com olhos de assassino, que sacou uma arma automática quando entendeu o que estava acontecendo. O caos explodiu na sala de reuniões, gritos de pânico, gente se jogando no chão buscando refúgio, o som ensurdecedor de sirenes se aproximando do exterior. Marcos se moveu antes mesmo que sua mente pudesse registrar completamente o perigo. Correu através da sala em direção a Valentina, a empurrou atrás da maciça mesa de reuniões de Mogno, fazendo-lhe de escudo com seu próprio corpo. Sentiu o disparo, sentiu o ardor lacerante no braço esquerdo, mas não parou. Continuou protegendo a mulher que amava com todo o seu ser. O guarda-costas foi reduzido poucos segundos depois pela polícia, derrubado por 3 agentes simultaneamente. Sérgio foi preso enquanto tentava pateticamente fugir pela janela, como se pudesse voar para longe de seus crimes. E Marcos ficou no chão, apertando o braço ferido, do qual o sangue gotejava sobre o chão de mármore, olhando para Valentina, que chorava sobre ele, chamando seu nome com voz quebrada. As horas seguintes foram um turbilhão de ambulâncias, interrogatórios policiais e câmeras de imprensa se aglomerando fora do edifício. A história explodiu em todos os meios de comunicação nacionais e internacionais. A herdeira valente que desmascara o tio assassino, o mecânico herói que arrisca sua vida por amor, a reviravolta digna de um thriller de Hollywood. Marcos foi levado ao hospital, onde o ferimento do braço, felizmente superficial apesar de todo o sangue, foi tratado e enfaixado. Valentina não se separou de seu lado nem um segundo, segurando sua mão enquanto os médicos trabalhavam, sussurrando palavras de amor que ninguém mais podia ouvir. Sérgio confessou tudo nas horas seguintes à prisão, desmoronando completamente sob o peso das provas esmagadoras e a consciência de que sua vida tinha terminado. Foi acusado de assassinato premeditado do irmão, tentativa de assassinato da sobrinha, fraude agravada e uma dúzia de outros delitos que garantiriam que nunca mais veria a luz do sol como homem livre. A justiça tinha sido finalmente feita. Mas para Marcos e Valentina, a verdadeira história, a do amor nascido das cinzas da tragédia, apenas estava começando. Nos meses seguintes, Valentina tomou as rédeas da empresa com uma determinação surpreendente. Marcos voltou à sua vida simples, aos motores que entendia melhor do que as pessoas, mas sua vida agora incluía Valentina. As diferenças entre seus mundos eram evidentes. Ela vivia em mansões, assistia a galas, viajava em jatos privados. Ele vivia num pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia, dirigia um velho Renault Clio. Os tabloides especulavam quanto poderia durar o amor entre uma multimilionária e um mecânico, mas os que diziam essas coisas não os conheciam. Ela amava que ele não estivesse impressionado com seu dinheiro, que a tratasse como uma pessoa normal. Ele amava quem ela era sob a superfície brilhante, a determinação, a vulnerabilidade escondida. 1 ano depois, Marcos a levou à garagem onde seu pai tinha trabalhado durante 30 anos, agora fechada e à venda. Tinha falado muitas vezes do sonho de reabri-la. Valentina tirou um maço de documentos, as escrituras de propriedade, tinha comprado a garagem para ele. Marcos ficou sem palavras. Valentina tinha entendido quem ele era realmente, o que queria da vida, e em vez de tentar mudá-lo, estava dando as ferramentas para construir seu próprio futuro. Naquela garagem empoeirada, Marcos pediu que ela se casasse com ele. Não tinha anel, só seu coração nas mãos manchadas de graxa. Valentina disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. 2 anos depois, a garagem tinha se convertido numa das oficinas mais reputadas de Portugal para a restauração de carros clássicos.
Marcos tinha contratado os velhos colegas que Alberto tinha tratado mal, dando-lhes a oportunidade de trabalhar onde a qualidade importava mais do que o lucro. Valentina e Marcos se casaram na primavera no Douro, uma cerimônia íntima com vistas ao rio. Ela com um vestido simples, ele com um terno emprestado. Os convidados eram poucos, mas verdadeiros. Os mecânicos da oficina, alguns diretores convertidos em amigos, a mãe de Marcos, que chorou durante toda a cerimônia. Um ano depois nasceu Roberto, chamado assim em honra ao avô, um menino com os olhos azuis de sua mãe e as mãos grandes de seu pai. A Ferrari Roma vermelha tinha um lugar de honra na garagem de casa. Marcos a tinha restaurado completamente. Nas noites de verão, ele e Valentina a tiravam para dar uma volta pelas estradas da costa, o vento no cabelo, o motor cantando a canção de duas vidas que tinham se encontrado da forma mais improvável. Quando alguém perguntava a Marcos o segredo de seu casamento, sorria e contava a história daquele dia na oficina, de como tinha sido demitido, de como estava saindo quando uma Ferrari vermelha entrou e uma mulher desesperada pediu ajuda. Dizia que a vida é como um motor. Às vezes faz barulhos estranhos, às vezes para sem aviso. Mas se você tem paciência e sabe escutar, sempre pode encontrar o problema e consertá-lo. E dizia que o amor funciona igual. Não é perfeito, não é fácil, mas se você tem alguém ao lado disposto a sujar as mãos com você, alguém que não foge quando as coisas ficam difíceis, pode superar qualquer coisa. A Ferrari Roma continua correndo pelas estradas do norte de Portugal, seu rugido se misturando com as risadas de uma família que nunca deveria existir, mas que por algum milagre do destino existe, e muito, porque às vezes ser demitido é a melhor coisa que pode acontecer. Se esta história fez você acreditar que o amor verdadeiro ainda existe, deixe um pequeno coração aqui embaixo para que eu saiba. E se você realmente quer apoiar histórias como esta, que falam de pessoas reais, com corações reais, num mundo que muitas vezes esquece o que importa de verdade, pode deixar um pequeno 1000 obrigados de coração através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual ao de Marcos, quando decidiu deixar aquela caixa e ajudar uma desconhecida. Porque você escolheu ficar até o final, e isso te faz tão especial quanto os protagonistas desta história.